De volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia, e agora vamos falar de saúde. O surto de sarampo está fazendo muita gente ir atrás de atendimento e vacinação nos hospitais públicos da capital. O problema é que esses locais são destinados aos casos mais graves da doença. Diante disso, as autoridades informam que o melhor mesmo é procurar as unidades básicas de atenção, policlínicas e SPAs, que estão equipados para oferecer o diagnóstico conclusivo. Há quase uma semana, a Antônia sofre com os sintomas do sarampo e nesta sexta-feira procurou a Fundação de Medicina Tropical. Aqui, ela recebeu o diagnóstico e a orientação para ficar em casa em um ambiente isolado. Tentar manter o mais afastado e que os de casa vão tomar vacina. Este industriário também recorreu ao hospital depois de ter problemas com o atendimento no serviço privado de saúde. Eu não queria nem fazer exame de sangue para comprovar ou não, né? Simplesmente disseram que era virose, passaram os remédios lá. Eu tô achando que eu tô com sarampo porque ontem apareceram várias manchas no meu corpo. Mas o ideal é procurar logo o atendimento nas unidades de saúde de atenção básica e também nas policlínicas e SPAs. Esses locais estão equipados para receber os pacientes e fazer os exames para o diagnóstico conclusivo. Os hospitais da capital, como a Fundação de Medicina Tropical, são reservados apenas para internar pacientes com o quadro mais grave da doença. E eles devem vir encaminhados de outras unidades de saúde. Alguns grupos devem ficar em alerta, porque estão mais vulneráveis a ter complicações. É o caso de crianças, idosos, pessoas desnutridas e gestantes. O chefe do setor de urgência e emergência da Fundação de Medicina Tropical explica que não existe tratamento específico para o sarampo, apenas para os sintomas, e é preciso manter os pacientes em observação. Se orienta que essas pessoas fiquem em casa, né, no isolamento social, num quarto privativo, tomando as medicações sintomáticas e isoladas do contato com as outras pessoas, ali num período de até 7 dias após o surgimento das manchas na pele. Porque nesse ambiente, e tomando medicamentos sintomáticos e fazendo uma boa alimentação, é o tempo que o sistema imunológico dessa pessoa vai levar para produzir os anticorpos, para que se resolva aquela infecção e que ela não transmita essa infecção para as outras pessoas. Já a vacina contra a doença é oferecida em todas as unidades básicas de saúde. Pessoas de 6 meses a 49 anos devem ser imunizadas. E nesse fim de semana, o Comando Militar da Amazônia deu apoio à campanha de vacinação contra o sarampo no bairro Jorge Teixeira. O bairro foi escolhido por ser um dos mais populosos de Manaus, pela grande quantidade de ocorrências de sarampo e pelas dificuldades logísticas de saúde. Mais de 700 militares do Exército fizeram barreiras nas ruas do bairro Jorge Teixeira com o objetivo de conscientizar a população e combater o sarampo. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização e divulgação nas ruas, casa a casa e também em alguns pontos na própria rua, informando dessa vacinação. O importante é a conscientização da população. E mais do que esse trabalho que está sendo feito agora, nós temos os postos de saúde que estão permanentemente abertos para darem essa atenção à nossa população e nós contemos mais essa doença na nossa sociedade. 10 postos de saúde foram montados em escolas e UBSs do bairro. Com o apoio de militares da área da saúde, as vacinas eram aplicadas na população. Então a gente está nessa batalha há 20 semanas aí que a gente está tomando todas as providências no sentido da gente erradicar novamente essa doença aqui da cidade de Manaus. E nesses 3 bairros específicos a gente pretende, portanto, com a ajuda do Exército, com a nossa equipe também que está em campo, analisar a situação vacinal de 180 mil pessoas, para que a nossa equipe chega, bate na porta, olha a vacina, se precisar, faz a vacina e para a gente imunizar o mais rápido possível toda a nossa população. E já que o clima era de combate, Anderson enfrentou o medo e junto com a esposa foram imunizados. Na família toda aqui, quem é que estava com medo de vir se vacinar? O marido, o único que tinha medo da vacina. Mas enfrentou aí esse desafio, passou por cima desse medo e agora está vacinado? Estou vacinado, né? Estou, graças a Deus, já livre dela, né?
E a gente continua falando de saúde. Em 6 meses, o Conselho Regional de Farmácia identificou quase 200 estabelecimentos irregulares aqui em Manaus. Muitos, inclusive, vêm sendo alvo de fiscalização. Na semana passada, 5 deles foram lacrados e os responsáveis multados em uma operação para combater essas irregularidades. São estabelecimentos sem licença sanitária, registro no CRF, sem farmacêutico responsável ou ainda funcionando em condições estruturais precárias e inadequadas para armazenamento e venda de medicamentos. Para falar mais sobre esses riscos que essas negligências podem trazer à população, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Jardel Inácio. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia, Adriane. Essas irregularidades, elas aparentemente podem parecer que é algo voltado única e exclusivamente para o setor, que é uma preocupação do Conselho de fazer esse tipo de fiscalização para que todo mundo trabalhe de acordo com as regras, mas no fundo existe uma questão sanitária e de saúde muito grave que pode afetar toda uma população. Justamente, então, as irregularidades encontradas nos estabelecimentos, a gente tem essa preocupação não somente com relação às inscrições a estar no Conselho Regional de Farmácia, mas por uma questão até de saúde pública, de se preocupar com a saúde da população. Aquilo que eles recebem de serviço enquanto usuários de medicamentos. Então, o Conselho tem esse papel de estar fiscalizando justamente para levar uma saúde de qualidade para todos. Durante essa fiscalização na semana passada, 5 estabelecimentos na zona leste da cidade foram lacrados. Quais as principais irregularidades identificadas nessas operações? Nessas operações foram identificados estabelecimentos com fiações soltas, aplicação de medicamentos injetáveis, sem a presença do profissional farmacêutico, estabelecimentos que não tinham profissional farmacêutico de um modo geral, medicamentos vencidos, a estrutura física precária, com as condições mínimas para funcionamento, que não tinha condições nenhuma de estar ali ofertando aquele serviço, porque é um estabelecimento que oferece, hoje os estabelecimentos farmacêuticos são estabelecimentos de saúde. No caso, medicamentos vencidos sendo comercializados? Justamente, na prateleira foram encontrados medicamentos vencidos também, assim como ampolas de medicamentos que estavam sendo aplicadas por leigos, por pessoas que não tinham um conhecimento científico para isso, sem o profissional farmacêutico ali presente. E teve casos também de medicamentos vendidos de forma fracionada. Isso pode, não pode? São alguns tipos de medicamento que a lei permite, outros não? Como é que funciona essa relação para a gente que vai numa drogaria, numa farmácia, comprar um medicamento e está vendendo? Existem alguns casos que são tabernas, mercadinhos, que vendem remédios ali, né? Que começam a vender principalmente analgésicos e vendem a retalho mesmo. E esse tipo de venda, ele é bastante preocupante, né? No centro da cidade, por exemplo, a gente tem aquelas vendas de antibióticos, as pessoas saem anunciando que estão vendendo ali, principalmente amoxicilina e com a gente não sabe a procedência, na verdade, né? Porque tem ali as pessoas vendendo comprimido, você vê a cartelinha, mas não tem caixa, não tem nenhuma referência de onde veio aquele produto. Então, nessas operações foram encontrados também o fracionamento de medicamentos em condições inadequadas. Na farmácia, na drogaria, não é permitido esse fracionamento em alguns deles. Então, assim, com relação aos ambulantes, nós temos também uns problemas muito sérios com relação ao ambulante. Até mercadinho a gente já encontrou, já verificou que existe também a venda desses medicamentos. E assim, medicamento antimicrobiano sendo vendido de forma fracionada é um risco para a população, até porque hoje existe uma legislação específica para a venda do antimicrobiano, que é justamente por conta da resistência bacteriana. E quando ele é vendido de uma forma na feira, naquelas banquinhas, nas famosas banquinhas, aquilo dali ele causa um sério risco para a população, porque ninguém sabe a procedência daqueles medicamentos, né? E sem contar que a pessoa vai comprar um medicamento fracionado, sendo que o medicamento antibiótico ele é feito por um tratamento. Então, digamos, ele tem um tratamento específico que deve ser seguido, e se não seguido, a pessoa pode ter um sério risco, ao invés de ter um benefício, ela pode estar prejudicando o seu quadro de saúde. O que não pode ser vendido numa drogaria de forma fracionada? Antibióticos, os medicamentos de prescrição médica, a maioria deles
não pode estar sendo fracionados, porque para fracionar precisa de ter condições para que ele possa estar tendo o manuseio daquele medicamento fora da embalagem original de fábrica. E essa questão dos antibióticos, eles só podem ser comercializados mediante uma receita e a retenção de uma cópia dessa receita com os dados pessoais, tanto do paciente quanto do médico que fez essa indicação. Agora, é muito comum algumas drogarias, principalmente em bairros periféricos, venderem normalmente sem que haja necessidade dessa apresentação de receita. Isso é fiscalizado também? Qual o problema que isso pode acarretar a um desses órgãos? Então, a venda desses medicamentos sem a retenção da receita, ela está sendo uma infração sanitária, que nesse caso a atuação ela vem seguindo junto com a vigilância sanitária de Manaus, as visas municipais, no caso, independente de ser somente em Manaus e em outros municípios também, que nesse caso vem a ser uma preocupação, porque quando ele se vende sem a receita, geralmente ele vende em quantidades menores, que não atende o tratamento do paciente. E quando não se atende a esse tratamento, o paciente ele sai em prejuízo. Então ele acaba recebendo, digamos que o tratamento dele é de 7 dias. Um exemplo são 3 caixas. Mas eu só quero uma caixa. E aquela uma caixa o paciente começa a apresentar melhora. E aí ele para o tratamento e depois ele quer comprar o restante. Ou às vezes nem vai comprar e retorna com a infecção bacteriana, tendo aí as suas consequências, tendo que tomar medicamentos talvez até mais fortes, e aí é que vem a questão da resistência bacteriana. Por isso que é importante justamente a presença do profissional farmacêutico nesses momentos da dispensação, para que sejam feitas as devidas orientações ao paciente sobre esses cuidados que se deve ter com relação ao uso do medicamento antibiótico e dos demais medicamentos também. A pessoa acha que está fazendo um bom negócio ali, compra o medicamento, acha que apresentou uma melhora, mas numa volta dessa infecção, você não tem mais a resistência, o medicamento não vai surtir mais o efeito que surtia antes. Você pode desenvolver, inclusive, superbactérias e aí ter uma dificuldade enorme de fazer um tratamento e pode até levar à morte, dependendo da infecção. Agora, existe também a questão de quem pode aplicar uma injeção ou não. Para que se abra uma farmácia, uma drogaria, é preciso de um profissional farmacêutico que vai atestar vai ser o responsável técnico pelo local. Ele precisa estar o tempo todo nesse estabelecimento, precisa ter durante todo o período de funcionamento um farmacêutico de plantão, ou essa drogaria não necessita desse profissional durante todo o expediente? Então, sim, hoje pela Lei 13.021, na verdade a 5991 já previa isso, mas hoje reforçado pela Lei 13.021 de 2014, o estabelecimento ele precisa da presença do profissional farmacêutico de forma integral, justamente para garantir essa assistência farmacêutica ao estabelecimento e a atenção farmacêutica à população. Então, assim, para a aplicação de medicamentos injetáveis na farmácia, o farmacêutico ele tem que estar habilitado para fazer a aplicação. Também tem que ter o espaço para que ele seja feito o serviço, não pode ser feito em qualquer lugar, tem que ter um espaço com condições adequadas. Material esterilizado. Ele tem que estar licenciado na vigilância sanitária, assim como os demais serviços farmacêuticos que são ofertados. Então, é muito importante que a população hoje ela reconheça e veja se existe profissional nas farmácias onde elas frequentam, porque isso traz segurança para o seu tratamento, traz segurança para o serviço que está sendo ofertado, até porque tem um profissional ali para orientar quando houver uma necessidade de uma intervenção e com relação até mesmo à aplicação dos medicamentos. Essa aplicação ela só pode ser feita na farmácia pelo farmacêutico. Outro profissional de saúde pode fazer a aplicação? Por exemplo, um técnico de enfermagem, algo do tipo, pode fazer esse tipo de aplicação desde que tenha um ambiente adequado? Ele pode, só que assim, hoje, para o técnico de enfermagem realizar isso, ele deveria estar sob a supervisão de um enfermeiro. E, no caso, na farmácia não tem o enfermeiro, sendo a presença do farmacêutico. Então, hoje, na farmácia, o farmacêutico é quem faz esse serviço com a devida habilitação. Essas fiscalizações vão continuar? Quem estiver em casa acompanhando a gente agora e de repente tem um caso que quer relatar ao conselho, como é que faz para fazer a denúncia? Então, as fiscalizações iniciaram aí em janeiro, nós tivemos um aumento do número de fiscalizações, até mesmo com melhoria no quadro de fiscais do conselho, para que a gente pudesse ter uma estrutura que a gente pudesse levar a essa fiscalização de forma mais intensa, garantindo essa assistência farmacêutica. E agora, essas operações elas vão continuar,
agora a última que ocorreu foi a primeira, em conjunto com a Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, mas que terão outras até o final do ano, que já foram programadas aí juntamente com os órgãos. E é importante também a gente destacar que nós temos um canal de denúncia. O Conselho ele disponibiliza um canal de denúncia que está disponível no nosso site, no site do Conselho, que é o www.crfam.org.br. Quem quiser fazer a denúncia, seja um profissional, seja qualquer pessoa que tenha identificado alguma infração, pode fazer essa denúncia. E também temos o telefone do Conselho, que é o 3584-4042. Você pode estar ligando, discando a opção número 3 e você vai realizar essa denúncia por telefone. Assim também como pode fazer pelo WhatsApp do Conselho e levar diretamente para os diretores do Conselho. Aqui embaixo estão aparecendo alguns números para você que precisa, que quer fazer a sua denúncia direto ao Conselho. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Obrigado, Adriane. Bom dia. Recebi hoje o Jardel Inácio, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácias. E hoje, aliás, uma nova campanha de saúde quer combater as hepatites virais aqui na capital. Nessa campanha, a população terá acesso ao teste rápido e às ações de educação preventivas. É importante se informar a respeito das hepatites, porque cada tipo de doença pode ser adquirida e tratada de um modo diferente. O teste é simples, 2 gotas de sangue tiradas da ponta do dedo e pronto. Em menos de 15 minutos, o Raimundo ficou sabendo que não precisava se preocupar com as hepatites B e C. Com certeza, tem que verificar se tem uma doença ou não, né? O Jacó é doador de sangue e preferiu estar com todos os exames em dia. Eu sempre dou sangue, já há 5 anos que eu sou doador. E aí eu tenho que fazer os testes para poder doar um sangue de qualidade. No ano passado, Manaus teve mais de 1.300 casos confirmados dos 3 tipos de hepatite. O teste é realizado em 140 unidades de saúde do município e também nas do estado. A técnica responsável pelo combate às hepatites na capital explica que realizar o exame é a melhor forma de diagnosticar as doenças, já que 2 das formas mais comuns de hepatite não têm sintomas nos primeiros estágios. As hepatites B e C são hepatites silenciosas, né? Ela só vai sentir isso daqui a uns 10, 15 anos, quando já tiver com uma cirrose, com um hepatocarcinoma. Então, por isso que é importante as pessoas procurarem as unidades de saúde para fazer a testagem rápida. É possível se prevenir contra as hepatites A e B por meio de vacinas, logo nos primeiros anos de vida. E no caso da hepatite C, o uso de preservativos também pode impedir uma das formas de contágio da doença. Estão oferecendo o teste rápido para hepatites B, C e também sífilis, aproveitando a oportunidade, estão oferecendo para sífilis e HIV, que são os 4 testes disponíveis que estamos oferecendo. E a Universidade Federal do Amazonas passou a oferecer atendimento gratuito através do ProNeuro, um programa que utiliza terapias no tratamento de doenças neurológicas. E quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Como é que as pessoas que precisam do tratamento podem se inscrever? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, essas inscrições elas são muito simples. Elas acontecem através do telefone. Basta você ligar para lá para fazer essa inscrição e elas vão estar disponíveis de segunda até a próxima sexta-feira. Agora, sempre no horário da manhã, viu, Adriane? Tem que ligar no horário que vai entre 8 até o meio-dia para o telefone 988 15 8209. Agora, tem alguns pré-requisitos para essas pessoas que querem ser beneficiadas pelo programa ProNeuro, né? Esse programa, ele é voltado principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de problema neurológico e que precisa aí fazer algum tipo de tratamento para melhorar a sua qualidade de vida. Nós estamos falando, então, de pessoas que já precisam ter o diagnóstico de algum tipo de doença neurológica, de algum tipo de patologia, e também ter o laudo médico para comprovar que essa pessoa precisa desse atendimento especializado que é realizado pelos estudantes, pelos alunos da Universidade Federal do Amazonas em várias áreas. Estamos falando de pessoas, por exemplo, que têm o Alzheimer já comprovado, já diagnosticado, que sofrem de mal de Parkinson, pessoas que passaram por um AVC, que estão em recuperação, né? Acidente vascular cerebral
que é justamente quando você tem algum tipo de problema neurológico, que às vezes deixam sequelas. E os métodos que são utilizados, né, são vários métodos, mas inclui aí principalmente a questão da fisioterapia, tem tratamento de fonoaudiologia. Então, como cada caso é um caso, esse paciente ele precisa ter o diagnóstico e depois ele vai passar, obviamente, por uma avaliação para saber dentro de que programas, dentro de que atendimentos ele pode se enquadrar para que ele seja beneficiado, já que esse atendimento é gratuito. Um dos métodos utilizados, por exemplo, é a RDM, que é a reprogramação dinâmica muscular. É um método muito interessante para que essas pessoas possam ter a qualidade de vida, porque às vezes você passando por essa fisioterapia, pela reprogramação neuromuscular, né? Você pode conseguir aí essa qualidade de vida, você pode conseguir uma melhoria do seu quadro, apesar de você ter um problema neurológico. Então é voltado realmente para esses pacientes que têm esse tipo de problema diagnosticados, e as inscrições agora estão abertas. Existe aí o laboratório que fica no setor sul, lá na universidade, mas cada atividade acontece em localidades diferentes dentro da UFAM. Então, por isso que é muito importante você fazer as inscrições, ver em que programas você pode se encaixar ou em que o seu paciente pode se encaixar, né? Pode ser o seu filho, pode ser um parente, e a partir daí, a partir das inscrições e a partir dessa avaliação básica, você pode ser beneficiado com esse programa. Eu vou repetir mais uma vez o telefone, Adriane, para quem ainda não conseguiu anotar. Vou lembrar para as pessoas que essas inscrições estão disponíveis apenas no horário da manhã, de 8 ao meio-dia. E o telefone é o 988 15 8209. Vale a pena participar. Com certeza, Thea. Muito obrigada pelas informações. E a seguir, bombeiros encontram corpo de carioca que caiu há 2 semanas do alto de uma cachoeira em Presidente Figueiredo. A gente fala também da morte do soldado que se feriu uma explosão de uma balsa do Exército em São Gabriel da Cachoeira. Eu volto em instantes, não saia daí.